É segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Produtor com imagens ao vivo de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E você vê aí na tela nesse momento, céu parcial, aliás, o céu sem nenhuma nuvem, previsão para hoje, inclusive são de poucas nuvens, o sol deve predominar durante todo o dia e não vai chover na região. O dia começou com a mínima de 17 graus, a máxima deve chegar aos 29 no período da tarde. É com essa imagem bonita que a gente começa mais uma edição do Bom Dia Produtor. E no programa de hoje vamos falar sobre o avanço da economia de São Paulo. O estado registrou aumento na criação de empregos formais em abril, segundo o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E após anos de estiagem recorrente no Rio Grande do Sul, é essencial cuidar da preservação das nascentes nas propriedades rurais. Pensando nisso, a Emater da região serrana está com um projeto de proteção de nascentes que vem beneficiando os municípios. E amanhã o Agrocanal transmite o leilão de touros Montana oferta de touros Montana com realização da Central Leilões. A batida do martelo começa às 20 horas, horário de Brasília, direto de Araçatuba, noroeste de São Paulo. Pagamento em 30 parcelas com frete facilitado. É a sua chance de fazer bons negócios. Cotação, bons negócios, atualização de mercado, tudo isso e muito mais informação você já sabe que só tem agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 8 horas e 19 minutos, horário de Brasília. O Bom Dia Produtor está no ar. E olha, em encontro dos ministros Carlos Fávaro e Fernando Haddad, foi acertado os últimos detalhes do Plano Safra, que vai ser lançado oficialmente nessa semana em Brasília. A repórter Flávia Rabelo adianta alguns pontos do que já está em andamento. 4 ministérios do governo federal acertam nesta semana os principais pontos do Plano Safra: o Planejamento, Fazenda, Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura, que vai comandar o anúncio oficial do plano. Já estão garantidos 400 bilhões de reais distribuídos em custeio, seguro e uma nova modalidade, a agricultura sustentável, que pode ter taxas diferenciadas, conforme já anunciou o ministro da Agricultura. Só para o custeio já estão reservados 100 bilhões de reais. O maior desafio para fechar o pacote do plano ainda são as taxas de juros. A expectativa é de juros entre 5% a 6% para o programa da agricultura familiar, enquanto para a agricultura empresarial a taxa deve alcançar 8% ao ano. O anúncio oficial do Plano Safra vai ser no Palácio do Planalto, terça-feira, às 10 horas da manhã, hora de Brasília, e vai ser feito pelo presidente da República e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. De Brasília, Flávia Rabelo. São 8 horas e 21 minutos, horário de Brasília. Vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Lembrando a você que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Nós vamos começar pela região sudeste, destacando os preços mínimos. Tem alta de R$ 5,00 em Belo Horizonte, os números já estão aqui na tela. E agora a gente dá aí um tour pelo nosso país. Queria pedir para a produção confirmar para a gente, é esse mesmo o valor da arroba? Se for esse, só dá uma confirmada para mim. Enquanto isso, a gente fala de Barretos de Araçatuba, R$ 239,50. Triângulo Mineiro vem a R$ 205, assim como o sul e o norte do estado mineiro. Rio de Janeiro vem a R$ 202 e o Espírito Santo vem a R$ 188, de acordo com o que você observa aí na tela. Bom, então, segundo as informações aí, Belo Horizonte vem cotado hoje a R$ 20
o valor da arroba teve essa alta de R$ 5,00. A gente segue acompanhando a programação. Vamos para o sul do Brasil agora, vou mostrar para você como fica a região sul do nosso país, os números pelo sul do nosso país. Vou pedir para trocar a tela e a gente dá um passeio pelo sul do Brasil sem alteração para amanhã de hoje. Noroeste do Paraná vem a R$ 234,50, oeste de Santa Catarina vem a R$ 260. Rio Grande do Sul, na região oeste, é R$ 8,75 o preço pago pelo quilo. E em Pelotas, o preço pago pelo quilo vem a R$ 8,65. São os números, então, que a gente atualiza para você. Primeira tela do Centro-Oeste vem chegando aí também. Vamos observar como fica por lá? Começando pelo estado do Goiás, na primeira tela do Centro-Oeste, com alta de R$ 2,00. Em Goiânia, arroba fechando a R$ 207. O sul do Goiás também registra mudança para hoje, com alta de R$ 2,00, chegando a R$ 212. Já no Mato Grosso do Sul, a gente começa por Campo Grande, com alta de R$ 3,00, arroba cotada em R$ 234,50. O mesmo número se repete para Dourados, em Mato Grosso do Sul, porém sem registro de variação. Já Três Lagoas, ainda no Mato Grosso do Sul, arroba R$ 229,50. A segunda tela do Centro-Oeste chegando aí para você, eu atualizo o Mato Grosso, que não tem variação na manhã desta segunda-feira. Cuiabá vem a R$ 205, o norte do estado também R$ 205, o sudeste a R$ 200 e o sudoeste do Mato Grosso a R$ 210. Caminhando para o nordeste do país, você vai observar comigo que tem queda de R$ 5,00 em Alagoas. É a única praça que apresenta variação, arroba em R$ 239,50. O oeste da Bahia vem a R$ 205, o sul da Bahia R$ 195 e o oeste do Maranhão a R$ 190. Para a gente terminar, vamos dar um pulo no norte do Brasil, não tem variação de registro por lá. Acre vem a 190, Redenção 185, Marabá no Pará 192, Paragominas 197, sudeste de Rondônia R$ 200, o sul do Tocantins a 197 e o norte do Tocantins a R$ 195. São os números atualizados pela Scott Consultoria. Tem mais informações para você lá no portal sba1.com. São 8h24, horário de Brasília. Olha só, em maio desse ano, a receita com as exportações de produtos industriais em Mato Grosso do Sul ultrapassou os $517 milhões, segundo o levantamento da Federação das Indústrias do Estado. As informações com Lucas Caxito. O resultado representa um crescimento de 5% em relação ao mesmo mês de 2022. E o melhor desempenho mensal já registrado para as exportações de Mato Grosso do Sul. Veja o que diz o economista-chefe da FIEMES, Ezequiel Rezende. Com esse desempenho, a receita de exportação da indústria estadual superou pela primeira vez na história a marca de $2 bilhões nos 5 primeiros meses do ano, resultando num crescimento de 8% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Já os segmentos industriais que mais contribuíram para este resultado foram a fabricação de celulose, o complexo frigorífico, as indústrias de processamento de soja e de milho, as usinas de açúcar e álcool, a extração de minério de ferro e a siderurgia e metalmecânica. Somados, eles foram responsáveis por 96% de toda a receita de exportação da indústria sul-mato-grossense até aqui no ano de 2023. Quanto aos produtos, podemos destacar aqueles que apresentaram maior acréscimo de receita quando comparados com o mesmo intervalo de 2022. São eles o açúcar, o farelo de soja, o ferro fundido, minério de ferro e o farelo de milho. Esses 5 produtos somados proporcionaram uma receita adicional de quase $280 milhões na comparação com os 5 primeiros meses do ano passado. Entre os países que mais importaram produtos industriais de Mato Grosso do Sul estão China, Estados Unidos, Holanda, Polônia, Índia, Itália, Chile, Uruguai, Argentina, Arábia Saudita, Argélia, Geórgia e Indonésia. Em Mato Grosso do Sul, o Cicobi está trazendo linhas de crédito especiais aos produtores rurais, adequadas a cada necessidade. O repórter Caio Rodrigues visitou o estande da cooperativa durante a terceira Interagro e traz as informações.
Vamos falar de financiamentos, de recursos direcionados ao setor do agronegócio. Eu estou com Leonan Artiaga Póvoa Filho, que é gerente regional do Sicoob de Mato Grosso do Sul. Vamos saber então quais são os financiamentos direcionados para o setor. O que temos para oferecer? Olá, um prazer falar com todos. Nós do Sicoob União MTMS estamos atuantes muito forte na região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e muito próximo também com o setor do agronegócio. Atendemos todos os públicos, pequeno, médio, grande produtor, temos linhas específicas para poder estar atendendo a cada um deles de acordo com a sua necessidade. Trabalhamos com recursos próprios, trabalhamos com recursos repassados, temos linhas de BNDES, temos linhas de FCO, trabalhamos com linhas também de Giro Agro, de CPRF. Então, assim, dependendo do momento, né, do nosso associado, do momento ali da lavoura, da cultura dele e da pecuária, nós estamos próximos para dar essa consultoria financeira para ele, entendendo da sua necessidade e levando a melhor solução financeira para que ele possa prosperar, que é um dos princípios nossos do cooperativismo. E aí, quais são as expectativas de vocês, né, para o Plano Safra, que já está chegando aí, vai ter novidade, vocês vão estar atuantes também? Com certeza. Estaremos sim, trabalhamos com os recursos repassados do Plano Safra, a expectativa é muito grande. Estaremos atendendo também, não só o grande produtor, mas o pequeno, médio também, com linhas muito atrativas, especiais, com condições diferenciadas. Então a gente aguarda, né, todos os nossos associados aí, em breve estaremos prontos à disposição com toda a nossa equipe de colaboradores dentro das nossos 11 municípios onde estamos atuando aqui no MS, em 19 em Mato Grosso, para atender o nosso público, o nosso associado. E quem não é também, né, é um momento, uma oportunidade de estar conhecendo todas essas linhas, os nossos atendimentos e levando o melhor ali para a sua propriedade rural. Leonan, para finalizar a nossa conversa aqui, é uma cooperação que faz a diferença para o nosso setor, né? A gente sabe disso, que o produtor é unido e isso faz diferença. Com certeza, né? A gente vê que o grupo do agro ele é muito unido, ele é muito próximo e isso facilita muito, né? A gente acaba conhecendo não só a necessidade do associado que a gente atende, mas do vizinho, como é que está a situação dele, e essa união, essa força faz, né, com que a engrenagem do agro cada vez cresça mais, né? É uma família, né, que se dá os braços. E nós no cooperativismo estamos aqui apoiando também, o Sicoob União tem essa genética também de estar muito próximo, apoiando eles nessa construção, nesse desenvolvimento. Muito obrigada, então, pelos seus esclarecimentos. Destaques importantes, então, relevantes para o setor do agronegócio. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Para enfrentar o período da seca, o produtor rural precisa adotar alguns cuidados capazes de auxiliar o pecuarista durante os meses em que a menor oferta de forragem e alimento com menor valor nutricional deve aumentar. Vamos conferir as dicas. O registro das imagens impressiona. Inúmeros bovinos mortos, espalhados por fazendas da região pantaneira de Mato Grosso do Sul. Nesta gravação, alguns aparecem agonizando. A causa foi o frio, temperaturas baixas que dizimaram rebanhos no estado. De acordo com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, foram 2.725 animais mortos pelo frio. Prejuízo estimado em 10 milhões de reais. Essa principal questão aí é o bovino, o Nelore em si, é um animal oriundo de país asiático, então evidente que ele é um animal que se adapta melhor às altas temperaturas. Então quando a gente tem essa queda de temperatura, existe uma série de fatores que também, que não é só a questão genética, mas também as questões fisiológicas que pode favorecer a esse tipo de óbito. O animal está com um score corporal baixo, sem um acabamento de gordura, né? Uma pastagem muito raspada, né? Um pasto rapado, né? Então isso tudo favorece. Segundo informações de uma nota técnica divulgada pela Iagro, 92 produtores rurais de 18 diferentes cidades de Mato Grosso do Sul informaram mortes de bois e vacas por causa do frio. Os maiores registros de animais mortos foram em Nova Andradina, com perda de 601 cabeças de gado. Aqueles locais onde você tem o pasto mais rapado e alta umidade, isso aí favoreceu e muito. Tanto que a maior ocorrência aqui se deu nas regiões do Pantanal. Eu estou, inclusive, neste momento, eu estou aqui em Chapada dos Guimarães, apesar do céu estar limpo, mas aqui as temperaturas caiu ainda mais
comparada a outras fazendas lá na região do Pantanal. É no inverno também que surgem preocupações com a alimentação do rebanho. Há uma menor oferta de pastagem disponível para o gado. A redução do volume de chuvas acompanhado da queda de temperatura comprometem o desenvolvimento das forrageiras, reflexo direto na nutrição bovina. Para entender mais detalhes do assunto, fomos até um hospital veterinário conversar com José Henrique Saraiva Borges, especialista em cuidados com o rebanho bovino. Essa época é bem conhecida entre todos os pecuaristas como uma época de restrição de alimentação. É bem comum até falar do boi sanfona, engorda nas águas, emagrece na seca, e a Embrapa, os pesquisadores, eles estão fazendo várias alternativas, pesquisando várias alternativas para que isso diminua. Estratégia seria o feno em pé, ou seria preservar um pouco da pastagem sem o animal comer no período de fornecimento de água na chuva, e guardar essa pastagem para ser consumida na época da seca. Uma das alternativas que o pecuarista tem para poder garantir a melhor alimentação para o gado durante o período do inverno é, no período das águas, fazer a reserva de pastagem. Ele pode utilizar essa pastagem para alimentar o gado ou então para fazer feno, que também contribui na nutrição bovina. Foi exatamente o que o José fez na propriedade. A quantia é suficiente até que o final da estação do inverno chegue. Tem muita gente fazendo feno em áreas de lavoura, de soja, planta capim e milho, e depois colhe o milho e faz feno nessa área. Tem estratégia de silagem, também seria uma outra alternativa, suplementação com proteicos, ureia, seriam algumas alternativas que amenizam e às vezes até conseguem fazer com que o animal ganhe peso nesse período de restrição alimentar. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. E foi prorrogado em Goiás o prazo para a vacinação contra a raiva. Agora, os pecuaristas goianos terão até o dia 25 para imunizar o rebanho. Ana Paula Bellini tem as informações. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, prorrogando pela segunda vez o prazo de vacinação, que é obrigatória em 119 municípios goianos considerados de alto risco para a doença. Nesta etapa, devem ser vacinados os bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e equídeos. A previsão é que sejam vacinados 15 milhões de animais. O prazo foi prorrogado porque, segundo a Agrodefesa, houve uma demanda da cadeia produtiva solicitando um novo prazo para a aquisição de vacinas. Alguns pecuaristas estavam com dificuldades de adquirir os imunizantes. Com isso, também foi prorrogado o período para comprovação da vacinação e para a declaração de todo o rebanho existentes na propriedade. O novo prazo vai até o dia 30 de junho. Os produtores que deixarem de vacinar os animais contra a raiva e não declararem o rebanho existentes na propriedade serão penalizados com multa. De Goiânia, Ana Paula Bellini. E agora é hora de saber quais são os touros da semana do Genética BR. Gabriel Borges trazendo todos os detalhes. E a ação Touros da Semana continua bombando aqui na programação do Canal do Boi, do Agrocanal, de todo o sistema brasileiro do agronegócio. Vamos trazer touro para você na tela, vamos falar de qualidade, vamos falar de índices zootécnicos. Olha aqui, lote número 2, está aqui na tela para você, Ren Uponic. Uponic é uma máquina de produção, 22,23 de índice ABCZ, bom para maternal, para as déficits de crescimento, para as déficits de carcaça. E também, na sequência, vamos trazer aqui o pai dele. Olha só, Remanso Rickett, meu amigo. Um dos mais belos trabalhos feitos pela Genética Aditiva, touro hoje de propriedade aqui do Pecuária BR. E vamos trazer também mais qualidade para você. Presta atenção, um dos belos touros que nós temos aqui, remanso também, é o grande Rembascão. Rembascão simplesmente é um touro excepcional nas déficits de crescimento. Ele coloca peso aonde você precisa, que é na comercialização do bezerro. Na sequência, um touro extremamente bem avaliado. Toda essa bateria dos touros da semana, Deca 1 para você. Ren
Corpete, meu amigo, está aqui, mais de 23 pontos dentro do PMGZ, é touro para você colocar a avaliação e dar uma olhada nessa linha de dorso, o touro é fenomenal. E fechando a bateria com chave de ouro, vamos trazer aqui o grande Ren Arjun. Um touro líder por muito tempo em vários sumários, um touro que vem também de uma compleição física muito forte e um touro que traz para você a genômica que você precisa, que é o touro por dentro, e o fenótipo extraordinário que você está vendo na tela. Então, meu amigo, não perde não, porque a ação Touros da Semana termina sempre no domingo, ela vai de domingo a domingo, e lembra das nossas regrinhas. O mínimo de 200 doses tem que ser a sua compra para ganhar o desconto que nós temos aqui na ação Touro do Dia e o máximo de 100 doses por touro. Aproveita lá. Participe do Bom Dia Produtor enviando as suas dúvidas e sugestões no nosso número de WhatsApp 67998631001, tá aqui na tela e a gente está esperando sua mensagem. Não esquece de falar o seu nome e a cidade de onde você está enviando sua mensagem. Tô indo para o intervalo, mas daqui a pouco volto destacando para você que a Emater do Rio Grande do Sul está com um projeto de proteção de nascentes que está beneficiando aí muitos municípios da região. O assunto é destaque, você não pode perder. Até já. O crescimento do agronegócio brasileiro já atrai ferramentas, até então conhecidas em outros setores da economia. Muito comum no comércio varejista é a premiação dos consumidores, seja com produtos, descontos ou até mesmo em dinheiro. E agora esse tipo de incentivo chega ao produtor rural, como diz Luciana Ramos, de uma empresa especializada em premiação de revendas e clientes, que esteve na Hortitec, em Olambra, São Paulo. E na 28ª Hortitec, há diferentes empresas do mercado brasileiro em atuação. Eu tenho aqui comigo a CEO da Cash In, Luciana Ramos, que vai explicar qual é a proposta dessa plataforma eletrônica que ela desenvolveu para o mercado brasileiro. Luciana, você está na Hortitec para conversar com empresas do Brasil inteiro que trabalham com produtores rurais. Qual é a proposta da Cash In? Qual é o objetivo dessa plataforma? Premiar produtor? Não, Pulga. Na verdade, o que é o objetivo da Cash In? É facilitar o pagamento da premiação de incentivo, quando você quer bonificar uma pessoa que está na ponta, né? E facilitar esse processo do início ao fim, ou seja, trazer a indústria, né, por exemplo, de nutrição animal, mais para perto do produtor rural. Então, a Cash In ajuda a indústria a premiar toda a cadeia de vendas, desde o distribuidor, o atacadista, a revenda que vende o produto até a ponta, que é o produtor rural. Normalmente a empresa que faz isso tem dificuldade de falar diretamente com o produtor. Então, como isso funciona? Como o produtor, às vezes, é beneficiado por esse sistema? Isso, a indústria ela tem um problema muito grande. O Brasil tem proporção continental, então muitas vezes a indústria não consegue chegar na ponta. Tem problema de compliance, de auditoria, jurídico. Então a Cash In chega para facilitar não só o pagamento dessa premiação e dessa bonificação, como dessa comunicação também. Então a indústria consegue chegar na ponta de uma forma online, por WhatsApp, 100% digital. Vamos dar um exemplo prático. O produtor compra sempre, por exemplo, farelo ou ração de uma empresa. Vamos falar de pecuarista em geral. Compra muito insumo. A empresa quer dar um benefício para ele, quer dar um desconto. Como isso funciona? Na maioria das vezes, a indústria da nutrição animal nos contrata. Ele provavelmente vai bonificar um distribuidor, que vai bonificar a loja que esse pecuarista está comprando esse farelo animal. Então, o que a gente fala muito, e aí dando um recado pro pecuarista, né? Procurem as lojas e os lojistas que têm essa bonificação de incentivo, porque com certeza a indústria está chegando nele para bonificar a própria fazenda, né? O próprio pecuarista. Isso pode vir em forma de prêmio, de concessão de desconto, em dinheiro em algumas vezes, ou até de outros prêmios. Muitas empresas já aderiram a esse sistema. Vocês não são a primeira empresa no mercado a fazer isso, não? Não é. Esse incentivo é uma modalidade que existe
desde sempre, né? Todo mundo que precisa vender ou que está comprando gosta de um incentivo, gosta de receber um desconto, gosta de receber um cashback, gosta de receber um prêmio. E a Cashin, ela vem e traz na plataforma online, 100% online, múltiplas possibilidades de escolha, como dinheiro, pagamento de conta, cupons de loja, cashback, enfim, uma infinidade que essa pessoa na ponta, né, que aí esse pecuarista pode estar escolhendo como ele quer gastar esse crédito. Então, é bastante difundido no Brasil, a gente só está fazendo de uma forma com mais gestão e com mais controle para a indústria e com mais facilidade para a ponta. A Cashin, que você dirige, é uma empresa que já tem alguns clientes pelo Brasil. Quais são os principais clientes que vocês têm ou alguns dos principais clientes? Sim, por mais que a gente esteja entrando no agro agora, né, esse ano, e mostrando que a gente consegue levar essa facilidade desde a indústria ao produtor, a gente tem clientes já em outras indústrias de bebida como Ambev, a gente tem varejo como Burger King, outras indústrias de consumo como Nivea, Nestlé, então todos esses clientes também precisam chegar na sua ponta, na indústria farmacêutica que precisa chegar no balconista da farmácia. Então a gente consegue ser bem agnóstico aí e atender bastante, não só a indústria, mas a ponta também. Está na hora de falar da previsão do tempo para todo o Brasil. Júlia Marques vem chegando por aqui com o Agroclima. Júlia, bom dia para você. Bom dia, Vinícius, e bom dia a todos. E já começamos a semana falando da aproximação de mais uma frente fria no sul. Aliás, isso tem acontecido com bastante frequência. Já no Brasil Central, pouca coisa muda. Na verdade, a gente vê aí um tempo firme na maior parte do país, devido a um bloqueio atmosférico, que mantém a presença de uma massa de ar seco, que acaba inibindo ali a formação de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Isso impede também das frentes frias do sul avançarem para o centro-oeste e também sudeste. Enquanto isso, são esperadas pancadas de chuva na porção norte da região nortista devido às instabilidades tropicais, como a Zecite, que ainda é capaz de provocar chuva expressiva no norte de Roraima. E olha só, no sul, há uma pequena chance de chuva sobre o sul do Rio Grande do Sul, até por causa da frente fria. Mas, ao que tudo indica, mal deve provocar chuvarada no estado nos próximos dias. Agora, falando das atividades de campo no sul do país, tem avançado, mas em ritmo lento, devido às chuvas dos últimos dias. A semeadura do trigo, principal cultura do inverno, avançou pouco no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. No Paraná, está mais avançado. Segundo dados da Conab, o plantio chegou a 35% em solo gaúcho. No estado catarinense, o plantio chegou a 7% e está atrasado com relação à safra passada. Por outro lado, no Paraná, o plantio está bem mais avançado e alcançou 82% da área. Algo, aliás, mais avançado com relação à safra de 2022. Falando agora de temperatura, a máxima prevista é de 29 graus para quem mora ali em Dom Pedrito. Também em Naviraí, 27 em Colatina, 34 graus, faz mais calor ali em Pedro Afonso. Agora em Rorainópolis, 31 graus de máxima. Vinícius, daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Ainda falando sobre clima, após anos de estiagem recorrentes no Rio Grande do Sul, se tornou essencial cuidar da preservação das nascentes nas propriedades rurais. A falta da água impacta na produção de alimentos, na criação dos animais e na vida das pessoas. Foi pensando nisso que a Emater Rio Grande do Sul, região serrana, está com um projeto de proteção de nascentes que vem beneficiando muitos municípios. Em 2 anos, 92 nascentes de água em propriedades rurais de 23 municípios das regiões da Serra Gaúcha e Vale do Caí foram protegidas e recuperadas por meio de um projeto desenvolvido pela Emater RS Ascar, Sicredi Serrana e parceiros.
A proteção é importante para conscientizar o agricultor de que, além de produtor de alimentos, ele pode ser produtor de água, não só para atender às necessidades da sua propriedade, mas também contribuir com a sociedade, pois parte da água dessas nascentes vai alimentar os rios, barragens e as próprias cidades. A preocupação com a preservação das nascentes aumentou diante das sequências de estiagens que atingiram o Rio Grande do Sul. O objetivo do projeto é beneficiar 52 municípios em 3 anos. A importância desse tema se tornou maior em função dessas últimas estiagens que nós tivemos, onde várias propriedades aqui da Serra Gaúcha tiveram muitos problemas, inclusive para alimentação humana. Não tinham água para consumo humano. Então esse projeto que nós estamos trabalhando, ele se reveste de uma importância bastante grande. Então o nome do nosso projeto é Assistência Técnica e Extensão Rural na Conservação de Nascentes na Serra Gaúcha. São 52 municípios que estão participando do projeto, onde serão 6 produtores beneficiados em cada um desses 6 municípios. Lembrando também que uma dessas nascentes em cada um dos 52 municípios vai ser uma unidade de referência, que esta vai servir principalmente para aqueles produtores que estão querendo reproduzir ou querendo proteger suas nascentes em suas propriedades, irem lá nesta unidade de referência e ver como foi feito, e em cima disso eles poderem reproduzir isso nas suas propriedades. Na propriedade do casal Milton e Anair Toniolo, onde está localizada a pousada Quecanto Toniolo, em Bento Gonçalves, a antiga nascente abastece toda a casa e os animais. Anair relembra a preocupação com as secas que diminuíram a água e que com esse projeto a nascente está mais protegida. Inclusive, oferece aos hóspedes e turistas a água pura desta fonte que virou atração na pousada. Como que é uma nascente que tem bastante água, nós usamos para tudo. Para os animais, para nós e para a casa toda. Durante a seca também que teve, né, já teve vários anos, ela sempre nos abasteceu, diminuiu, mas sempre nos abasteceu a casa, animais. Com a ajuda do Sicredi, da Emater e Prefeitura de Bento Gonçalves, ajudou que ficou cercado tudo. Animais não chegam perto da nascente, como ela está bem preservada. E a gente oferece para as pessoas dizendo como foi também preservada, né? Uma água muito boa que a gente oferece. Aí já recebemos turistas de todo o Brasil, já teve a oportunidade de levar eles lá. Eles provaram a água, adoraram, sentaram nos bancos, ficaram admirados por aquilo, o serviço que foi feito. É uma água que sai muito gelada, pronta para beber. Então vão lá bater foto, pedem onde que é essa nascente e fica admirado, porque aqui num lugar desse tem uma água tão cristalina que nem está agora. E fica admirado e quer ir lá em cima ver onde que nasce, degustar a água ali. E para os produtores que tiverem interesse, é possível fazer parte desse projeto. O gerente da Emater explicou como. O produtor que quiser participar desse projeto, né, tem que se inscrever lá na Emater e assim que tiver a disponibilidade, ele poderá ser beneficiado. Mas também a Emater tem orientado sempre todos aqueles produtores que quiserem fazer a proteção das nascentes, que talvez não consigam fazer parte desse projeto, onde é que eles vão ser beneficiados com 70% do valor, eles vão marcar com todos os custos e a Emater orienta da mesma forma que está orientando esses produtores que fazem parte do projeto. Porém, cada produtor vai ter o seu custo, vai ter que arcar com o seu custo. Então, o diferencial que nós temos deste projeto, que nós temos com a Sicredi, é o valor que a Sicredi está colocando, ou seja, 70% do projeto, do que vai, do custo do projeto, a Sicredi está fazendo esse pagamento. De Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. Com a saída do outono e a chegada do inverno, além das estiagens, também vieram os períodos de escassez de chuva. Época em que o pecuarista precisa pensar na qualidade da pastagem que ele vai ofertar para o gado nos próximos meses. Para isso, é necessário que exista um planejamento que vai desde a correção do solo até a qualidade da semente que será plantada para formar o novo pasto. E
e a Multiforme Sementes tem a fórmula exata para o sucesso do seu projeto pecuário. Em um projeto pecuário bem desenvolvido, onde os animais desmamam mais cedo, reestabelecendo assim a atividade reprodutiva da matriz, ganham peso mais fácil e transformam tudo isso em uma maior produção de leite, no caso da pecuária leiteira, ou em um maior rendimento de carcaça, no caso da pecuária de corte, onde se abate animais mais pesados e com características que preconizam a produção de uma carne de qualidade, você pode ter certeza que um dos fatores que mais influenciaram para esses resultados foi a qualidade da pastagem ofertada ao gado durante as fases de cria, recria e engorda. Visto que nós temos os campos de produção da empresa Multiforme Sementes, pensando em melhor para o cliente sementes de qualidade, ou seja, sementes livres de praga, sementes totalmente isentas de outras impurezas, enfim, sementes que tornam a sua formação uma formação mais uniforme, com sementes de excelente vigor. Nós fazemos um processo de beneficiamento da semente. Após a entrada da semente no campo, nós recebemos a semente, fazemos todo o processo, fazemos o processo de reintegração da semente, ou seja, fazemos uma limpeza e fazemos uma purificação com o processo de colocar as sementes adequadas à sua garantia e fazemos a peletização da semente, ou seja, ela recebe toda uma proteção para que possa depois ser administrada via solo para a implantação de novas pastagens. Outro ponto importante e que não deve ser esquecido na hora de fazer a reforma na pastagem é a escolha correta da variedade que será implantada em cada invernada. Hoje você tem várias espécies como piatã, amarandu, mombaço, tanzânia, dictioneura, umidícola, são espécies que se adequam bem às várias condições climáticas do Brasil, de norte a sul. E temos algumas forrageiras também, que são na capacidade de atender tipos de solo, umidade, sem umidade, mais arenosos, argilosos, cada um na sua característica. As chuvas deram um tempo e agora é o momento de você, pecuarista, começar a pensar no próximo ciclo das águas. Sendo assim, a qualidade da pastagem que você vai ofertar para o seu gado é um fator de suma importância. E para isso, você precisa de uma semente de qualidade que vai te dar resultados positivos e, é claro, economizar tempo e dinheiro. Agora é o momento de fazer um planejamento, corrigir o solo, preparar essa terra para vir junto com as sementes mais para frente, na época das águas e no momento certo para fazer esse plantio. E agora em si é o momento de fazer as compras antecipadas das sementes de pastagens. Então agora você, pecuarista, já sabe, faça o seu planejamento e entre em contato com a equipe que mais entende de sementes de pastagens. Pode estar entrando em contato tanto pelo nosso site no www.multiformasementes.com.br, assim como pelo nosso telefone fixo 30 26 2600 ou diretamente comigo, né, no 67 99944 6602, vai estar falando diretamente comigo, tá? E também acompanhar a gente nas mídias sociais, temos nosso Instagram, Facebook, tá? E fazer uma visita aqui para nós também, será muito bem atendido, muito bem recebido. Faça ou solicite uma visita dos consultores técnicos da Multiforma Sementes. O endereço eletrônico e o telefone da Multiforma estão no seu vídeo. Falou sementes de pastagens, falou Multiforma Sementes. Por aqui é hora de mais um intervalo comercial e eu quero lembrar que você acompanha a nossa programação pelo Facebook e também pelo canal do Boi. Estamos ao vivo na net, claro, canais 190 e 690, sem esquecer também da nossa presença na Sky TV. No próximo bloco você vai ver que um dos temas debatidos durante a terceira Interagro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi a importância da presença da mulher no agronegócio. Daqui a pouco a gente volta. Bom dia, produtor, está de volta, são exatamente 9 horas em ponto pelo horário de Brasília e eu abro esse bloco do programa destacando para você um dos temas debatidos durante a terceira Interagro, promovida pelo Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, em Mato Grosso do Sul. Entre os assuntos, a importância da presença da mulher no agronegócio, é o que você vê agora com Caile Rodrigues.
E seguindo aqui no Interagro 2023, nós vamos conversar com a Stephanie Ferreira, ela que foi uma das palestrantes aqui, participou desse debate, né, com o tema da importância da mulher no agronegócio, essa presença feminina. Como que está o nosso setor? E aí, tudo bom? Tudo bem, olá a todos. Pois é, hoje a gente estava aqui ocupando o chapéu como mulher do agro, representando todas as mulheres do agro do nosso país que fazem a diferença nesse setor, que muito tem evoluído esse papel da mulher. Então, o ambiente agro que antes era visto como muito masculinizado, hoje a gente já tem uma mudança completa, mulheres ocupando não só cargos administrativos, mas cargos também diretamente de tomada de decisão, cargos de liderança. E a gente vê esse preparo, essa vontade das mulheres em estarem presentes em capacitações, então se desenvolvendo para estar cada vez mais ocupando esses cargos. Então foi um prazer estar aqui hoje, dividir esse palco também, para a gente poder falar para essas mulheres. Viu? E aí também a importância de mulheres jovens, né, que estão no comando de propriedades, mulheres que pilotam drones, que tomam decisões importantes. É isso aí. Tudo começa quando a gente... Comigo começou quando eu era muito nova e fiz o programa CNA Jovem, que é um programa de desenvolvimento de lideranças do sistema sindical. Então ali a gente teve aquela pensada de, olha, o setor agro é muito maior e a gente precisa de pessoas dentro dele que liderem, que estejam com vontade de enfrentar esses desafios. Porque é um setor de muitas oportunidades, mas é um setor com muitos desafios também, que quem é do bastidor sabe que a gente precisa pegar para fazer acontecer. Então quando a gente é jovem, tem essa oportunidade, esses caminhos abertos e as pessoas que passam pela nossa vida, por essa jornada, que ajudam a gente a facilitar e estar junto dentro desse trabalho, para nós é um caminho muito prazeroso, que a gente faz voluntariamente com muito gosto em prol desse setor que é o setor orgulho desse país e que precisa muito da gente. Um setor que tem portas abertas, mas que tem que ter também a qualificação. Perfeito, é a qualificação e nós temos um sistema sindical junto ao Senar também, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que tem capacitações de diversos níveis para todas as pessoas que estão diretamente, isso é bacana dizer, não só produtores, filhos de produtores rurais, mas para toda a população em geral, porque a gente costuma dizer todo mundo é agro, então quanto mais pessoas a gente trazer para conhecer o que é o sistema e usar as oportunidades que o sistema tem para elas, para nós é melhor ainda. Muito obrigada pelas suas informações. Destaques importantes, então, que você acompanha aqui no canal do Boi. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E a nossa parceira Tritucap realiza a limpeza de áreas agrícolas e pastagens com rapidez e eficiência dentro do conceito de sustentabilidade, transformando o resíduo sólido em nutrientes para o solo. O Tritucap é um equipamento extremamente robusto, o que garante uma confiabilidade maior para o cliente, né? Nós temos clientes em várias partes do Brasil e do mundo, né? E algumas áreas de mais difícil acesso em relação à manutenção, como o Pará, Amazonas, Acre, né? A gente sabe que a gente tem algumas limitações aqui no Brasil, mas temos clientes totalmente satisfeitos porque o equipamento é um equipamento que garante o que a gente vende, né? Que está falando aqui que vai fazer o resultado. É um equipamento que não vai ter dor de cabeça porque todas as peças são comerciais, parte de rolamento, parte de correias, né? Exclusivamente nossa aqui são as facas. O cliente vai comprar a faca aqui às vezes uma vez por ano, né? É bom ter esse planejamento porque nunca vai faltar esse tipo de acessório na fazenda. As facas são facas de extrema durabilidade, fabricadas com aço Ardox, é um aço patenteado pela SSAB. É uma empresa sueca, líder mundial em metalurgia. É um aço totalmente antiabrasivo, com características únicas, né? O que garante vida útil maior contra qualquer outro tipo de aço. E garantimos aí 600 horas de trabalho, dependendo muito do solo, da vegetação. E clientes muito satisfeitos aí que chegou a ter 3.000 horas, 2.000 horas de vida útil com um kit de facas, né? O Ardox ele é estritamente específico para as facas, onde que vai ter um maior atrito com o solo e com a madeira. E toda a carcaça do Tritucap ela é feita com material de aço Strengths. O que é o Strengths? O Strengths é um outro tipo de aço. O aço Strengths ele é um aço mais estrutural que consegue absorver mais impacto, garantindo mais durabilidade no triturador, né? A gente pode dar essa garantia porque trabalhamos com aços que vão ter características diferentes para operações distintas, né?
Hoje a gente não pode falar que vai fazer uma máquina com aço comum, porque o aço ele também tem as suas características ímpares que dependem do que você vai trabalhar, né? E a gente, nós temos orgulho de sermos a única empresa do agro certificada pelo Programa de Qualidade Mundial da SSAB, que é o My Inner Strengths. A máquina vai com um selo, com um QR Code que o cliente pode colocar e rastrear toda a parte de autenticidade desse aço. E a gente garante que o aço é feito da mais alta qualidade. TritoCap, eficiência e desempenho, a sua melhor escolha para a solução em supressão vegetal. Entre em contato 16 21 05 7700 ou acesse nosso site tritocap.com.br. E amanhã, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, pelo Agrocanal, você vai acompanhar mais uma edição do leilão Montana MF. Serão ofertados 50 touros entre os melhores da raça. Realização da Central Leilões e a reportagem do quadro Grandes Criatórios que você vai ver agora é de José Cunha. Montana MF. A marca de um criatório que investe pesado na força e no crescimento da raça composta, desenvolvida no Brasil com objetivos muito claros: incrementar a produtividade e a qualidade da carne brasileira. E foi pensando em democratizar essa genética que Flávio Jorge Franco, titular da marca, adquiriu em 2009 as primeiras matrizes avaliadas, direcionando o trabalho com acasalamentos dirigidos através de reprodutores líderes de sumário, resultando em animais de altíssimo valor agregado e uma genética de ponta. Então, ter começado com a base de fêmeas já avaliadas, que já vinham sofrendo uma pressão de seleção, tanto de melhoramento, quanto de fertilidade, como de precocidade sexual, como de acabamento de carcaça, tudo isso aí foi muito importante no começo do Montana MF. Compramos touros líderes de sumário, inclusive na base de formação tivemos um touro muito importante, que se sagrou número 1 do sumário Montana por 3 anos consecutivos, que foi o MTN Caruso. E é muito difícil isso acontecer, porque devido à avaliação genética dentro do Montana, recicla muito os número 1 de sumário. Mas o valor genético do Caruso é um valor genético tão grande que ele, por 3 anos consecutivos, conseguiu se manter líder do sumário. E ele fez uma base muito importante para o nosso criatório. E hoje a marca MF, né, se orgulha, nós do Montana MF, nos orgulhamos de disponibilizar o que nós temos de melhor para contribuir geneticamente para a pecuária brasileira. Com o projeto de melhoramento genético focado na heterose, ganho de peso e precocidade sexual, o processo de seleção, ancorado também pelo uso da genômica, evidencia cada vez mais as características que o Montana imprime em seus rebanhos de geração em geração. Então a gente calcula as DEPs, calcula a avaliação genética, hoje tudo com o apoio da genômica, os touros todos são genotipados, né? Então a gente sabe que a gente vai entregar um animal efetivamente melhorador para o cliente. E essas características a gente consegue ver elas bem acentuadas aqui na marca MF, né? É fácil de perceber, é um rebanho que é muito caprichoso, né? O Flávio, a Demarli, a equipe deles, o trabalho é sempre muito caprichoso. Eles sempre primaram desde o começo, quando eles escolheram as primeiras fêmeas lá atrás que eles compraram. Eles trabalharam sempre com touros de índice alto, sempre escolhendo o melhor, fazer os melhores acasalamentos, né? Não tem pena de refugar os animais, mesmo que seja bonito, né? Às vezes o índice genético não está bom, vamos descartar, né? Então eu tenho certeza que eles só comercializam animais que eles usariam para eles. E para chegar nos resultados que o Montana MF obtém, existe uma série de ferramentas utilizadas, entre elas acasalamentos dirigidos por software, genômica e avaliação genética, conduzidos por uma equipe de geneticistas que está entre os melhores do país. Tudo isso para gerar resultados rápidos aí dentro do seu projeto pecuário. Muito além das ferramentas que são utilizadas na produção do Montana, todos os animais ainda recebem o Certificado Especial de Identificação e Produção, CEIP,
que é um documento criado pelo Ministério da Agricultura para os animais que possuem capacidade comprovada para aumentar a produtividade dos rebanhos brasileiros. Então não tem touro que está atrás. Todos eles fazem parte de uma elite genética dos 27%, se eles têm o SEIP, né? Então, 73% do que nasce como macho, direto para frigorífico, né? E só os 27% são melhores. Então, dá uma confiança muito grande no trabalho de seleção. E pensando sempre na evolução da raça e as demandas do mercado, o Montana MF já disponibiliza àqueles que buscam pelos bezerros pretos o Montana Black. Soltamos aí também agora o Montana Black no mercado. Existe aí um apelo também pelo animal preto. E por que não? Se nos idos, na formação do Montana, nós usamos o Red Angus, por que não usar agora também o Aberdeen, né? E trazer aí o Montana Preto, e nos surpreendeu com a adaptação e a produtividade do Montana Preto. Tá fantástico. A gente já tem touros Montana trabalhando nesse calor aqui do Brasil Central, e trabalha muito e dá altos índices de prenhez, e os touros se mantêm férteis. Eu já tenho touros aí Montana Preto trabalhando já com, estou tentando lembrar aqui, mas acredito com 8 anos de idade, já estão indo aí para a 6ª estação de monta, sem degeneração testicular, com andrológico feito todo ano, dando andrológico sensacional. E não descansa na sombra o Montana Preto durante o dia, não, ele corre atrás de fêmea. E como forma de expandir essa genética de ponta, aumentando significativamente a população de Montana espalhados por grandes fazendas Brasil afora, o Montana MF tem buscado parcerias com criadores interessados em investir num negócio lucrativo de retorno garantido. Uma forma que a gente achou para poder expandir, levar o Montana MF para fora das fronteiras de Minas Gerais, foi através da parceria. A parceria é muito saudável, porque a gente traz novos criadores, novos pecuaristas a terem contato com a raça, a desfrutar com a raça. Então hoje o Montana MF tem parcerias em Minas e abriu parcerias também aqui no estado de Goiás. Nós estamos sendo recebidos hoje aqui em Caçu, Goiás, na Fazenda Água Limpa, pelo um grande parceiro que nós temos, que é o Dr. Mauro, e com muita alegria que eu estou vendo aqui o rebanho muito bem cuidado, o desempenho do Montana aqui em Caçu está excepcional. Eu tive a oportunidade de visitar a fazenda do Flávio da Demarli com um amigo, né, o Dr. Volme Cardoso. Estive com ele lá, né, na ocasião ele iria comprar uns touros, e aí então conheci o gado Montana MF, e o Flávio comentou que existia alguns parceiros, né, que faziam essa parceria com ele, e como eu estava começando o projeto aqui em Caçu, a gente alinhou aí essa parceria, né? E está sendo muito bom, eu fiquei bastante entusiasmado com os resultados, né? Teve período aqui no final da seca em que eu tive aqui pouca oferta de capim por um período que eu estava vedando uma parte da fazenda, então tive que forçar um pouquinho as vacas na outra parte, e fomos analisando aqui junto com o Cleidir, o nosso vaqueiro aqui, o estado corporal, o score corporal dessas vacas, né, ver se elas não iriam sentir numa situação que estava na seca, né, começo das águas, aquela situação mais crítica, e essas vacas superarem esse período aí sem perda nenhuma. Se você é como o Mauro e também gostou do que viu, anote aí na agenda o dia que você também vai poder investir no Montana e aumentar a sua produtividade e lucratividade com baixo custo, investindo na melhor safra de touros Montana colocados à disposição do mercado em 2023. É dia 27 de junho, às 20 horas de Brasília, pelas lentes do Agrocanal. Leilão de touros Montana MF, a marca do Montana brasileiro. Realização Central Leilões.
Participe do Bom Dia Produtor enviando as suas dúvidas e sugestões no nosso número de WhatsApp 67998631001. Tá aí na tela para você enviar a sua mensagem. De repente você tem dúvidas sobre algum assunto, entrando em contato com a gente por esse número que você vai ter a chance de ter a sua dúvida respondida. Vou para o intervalo, daqui a pouco estou de volta com mais detalhes da previsão do tempo com a Júlia Marques. 9h16, horário de Brasília, o estado de São Paulo registrou aumento na criação de empregos formais em abril. É o que aponta o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Gustavo D'Angelo traz as informações. De acordo com o CAGED, São Paulo teve aumento de 0,4% na geração de empregos formais em abril, o que representa a criação de 55 mil novas vagas de trabalho. Além disso, nos primeiros 4 meses deste ano, o estado registrou a criação de 190 mil novos postos. Segundo este economista, boa parte desse aumento da empregabilidade pode ter ocorrido devido à melhora da atividade econômica. Bem, nós tivemos vários fatores, mas o primeiro é o crescimento do PIB, o crescimento da economia brasileira, que no primeiro trimestre foi de 1,9%, e isso fez com que os empregos como um todo alavancassem, gerando saldo positivo no estado de São Paulo. No setor do agronegócio, o aumento na geração de empregos foi mais expressivo na agricultura. Isso aconteceu por conta do movimento da colheita das safras, que mobiliza o segmento de transportes e armazenagem. É um segmento forte que vem gerando saldos positivos mensalmente e tem contribuído não só o mercado interno tem crescido, como as exportações. E um período de safra também que faz com que a empregabilidade em todas as cadeias produtivas do agronegócio fique com saldo positivo, contribuindo com essa somatória positiva que nós tivemos no estado de São Paulo. De acordo com o governo paulista, houve crescimento no emprego nos setores da construção, serviços, indústria e comércio. A distribuição de novos empregos foi a seguinte: 3.716 para agricultura, pecuária e pesca, 9.339 para indústria, 6.686 para construção, 7.425 para o comércio e 27.744 para serviços. No setor de serviços, destacam-se os segmentos de transporte, armazenagem e correio e saúde humana e serviços sociais. Entre as regiões administrativas, a capital do estado liderou a criação de empregos, com 12.310 novas vagas, seguida por Campinas, região metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Bauru e São José dos Campos. Para os próximos meses, o cenário deve se manter positivo. A perspectiva é positiva, é favorável, porque nós estamos num cenário de queda de inflação, expectativa de queda da taxa de juros, taxa Selic, ou seja, macroeconomicamente, o país vem trazendo uma perspectiva boa, isso gera emprego, gera oportunidade para as empresas que acabam contratando, trazendo aí um resultado favorável para a economia. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. De volta com o Agroclima, Júlia Marques chega por aqui trazendo mais informações sobre a previsão do tempo. Júlia, é com você. Vinícius, estou de volta e agora para falar mais sobre a região centro-oeste do país. Isso porque o cenário de seca vem se instalando há algum tempo na região. Ao longo do outono, choveu pouco e de forma mal distribuída. E agora, com o inverno, a preocupação continua. Em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, não chove há cerca de 57 dias. Em Nova Chavantina, no Mato Grosso, são 60 dias de estiagem. Já Pires do Rio, Goiás, não registra uma gota de chuva sequer há 63 dias. Por um lado, esse tempo seco acaba ajudando nas atividades de colheita, mesmo com as preocupações quanto aos incêndios, que muitas vezes atingem as lavouras e devem ser monitoradas devido ao cenário de estiagem e calor. Em Rio Verde, Goiás, praticamente não há condição de chuva até o final de julho. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, um cenário muito parecido. Em Camapuã, no Mato Grosso do Sul, são esperados poucos episódios de chuva. E o que estão previstos mal devem gerar volumes significativos. A colheita do milho segunda safra
já começou em alguns estados produtores. O Mato Grosso é o mais avançado, mas da área semeada, apenas 11% foi colhido. E os produtores, claro, registram atrasos com relação à safra passada, de acordo com a Conab. No Mato Grosso do Sul, a colheita ainda não começou. Em Goiás, apenas 0,2% foi colhido até o momento. Na safra passada, o estado goiano já tinha colhido 4%. Com relação, agora, ao algodão, a colheita também já foi iniciada, mas avançou bem pouco no centro-oeste, viu? O mais avançado até o momento é o Mato Grosso do Sul, com apenas 5%. E mesmo sendo apenas o começo, já mostra um atraso de 3% com relação à última safra. Nesta segunda-feira, o tempo seco ainda vai persistir em boa parte do país. Não há condição de chuva em todas essas áreas amarelas que vemos aqui no mapa. São esperadas pancadas rápidas e sem grande intensidade, mas é no sul do Rio Grande do Sul. Tudo isso devido à aproximação de uma nova frente fria. Outra região com chuva é o Nordeste, onde deve chover de forma rápida sobre a faixa litorânea, que vai desde Sergipe até Ceará, devido ali às ondas de leste. No Norte, as instabilidades também continuam com volumes expressivos sobre o norte de Roraima. Quanto às temperaturas, o dia deve amanhecer com mínima de 13 graus em Vacaria, 18 em Taubaté. E para quem mora ali em Itabuna, a mesma coisa, 18 graus. Em Cáceres, mínima de 17. Em Tucuruí, faz 21 graus já pela manhã. À tarde, a máxima deve chegar aos 24 graus em Major Vieira e também em São Sebastião do Paraíso. Em Vila Rica, máxima ali de 33 graus. Em Iguatu, 34. E para quem mora em Miriti, pode fazer ali 32 graus. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. Hoje a previsão do tempo vai para o Nilton Oliveira, de Pocrane, Minas Gerais. Nilton, obrigada por acompanhar o nosso programa. E olha só, a expectativa é de manutenção do tempo seco na sua cidade. Não tem previsão de chuva tão cedo para a região. Máxima hoje de 25 graus e a mínima 18. Essa outra previsão aqui vai para o Wendel Stuart, de Umarizal, Rio Grande do Norte. Wendel, também agradeço muito a sua participação por aqui. Na sua cidade, pode até chover nesta semana, mas em forma de pancadas mais rápidas, isoladas e sem volumes significativos. Aliás, o sol deve predominar durante a maior parte dos dias. Máxima hoje, 30 graus e a mínima fica ali na casa dos 22. E você já ficou sabendo do nosso quadro novo? O Agroclima Responde. Por meio dele, você pode mencionar a sua dúvida e nós responderemos ela toda quarta-feira aqui no Agroclima. Não deixe de participar, faça sua pergunta e adicione a hashtag Agroclima Responde nos comentários aqui do YouTube. Fico no aguardo. Até amanhã. Às vésperas do anúncio do novo Plano Safra para 2023-24, amanhã, terça-feira, o Ministério da Agricultura ainda procura alternativas para aumentar recursos destinados ao financiamento de médios e grandes produtores. Financiar a construção de armazéns é a preocupação do governo. É sobre isso que a gente vai saber agora com o Puga, que já aparece aqui com a gente direto de São Paulo. Puga, bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. Há uma dificuldade ainda para o governo em ampliar o orçamento que vai permitir subsídios a financiamentos para o produtor rural. O fato é que o Ministério da Agricultura estima que serão necessários 18 bilhões e meio de reais. E por conta das dificuldades em conseguir esse volume de recursos, o Ministério tem sugerido novas modalidades de financiamento para atender a demanda do campo. Agora, as propostas ainda estão em avaliação, estavam neste final de semana e continuam, devem ser ainda motivo de reunião, ainda hoje, por volta das 3 da tarde, entre Ministérios da Agricultura, Ministério da Economia e também Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas, Carlos,
Augustin. Ele é assessor especial do ministro Carlos Fávaro. Ele disse que Carlos Fávaro defende a reserva de 10% daquele volume destinado pelo BNDES a financiamento em dólar, especificamente para a compra de máquinas produzidas fora do Brasil, inclusive com isenção de imposto de importação, quando as máquinas comprovadamente não podem ser ou não existem no mercado brasileiro. Não podem ser produzidas aqui ou não existem no mercado brasileiro. Outra sugestão do ministro Carlos Fávaro é que a taxa, né, de financiamento em dólar para estruturas de armazenamento devem ser menores. E aí está a discussão entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia. Bom, hoje essa taxa é de 5% para quem vai ampliar ou construir armazéns. Já foi até 1% lá atrás. Pode ser menor. Bom, a operação é longa, de 15 anos, mas o ministro Carlos Fávaro se movimenta nesse sentido, né? Na verdade, quer aumentar os recursos para a armazenagem. Resumindo, ainda não há clara uma definição sobre o que será efetivamente apresentado amanhã para o novo Plano Safra. Mais do que isso, o governo ainda não definiu sequer os mecanismos para incentivar as chamadas práticas sustentáveis no agro, também defesa do Ministério da Agricultura, que os produtores que tivessem atividades no campo comprovadamente respeitando questões sociais, meio ambiente e também economicamente viáveis, né, que se sustentam, né, ou seja, práticas chamadas sustentáveis, boas práticas no campo, teriam incentivo nos financiamentos, ou seja, um juro menor. Agora, às vésperas do lançamento desse Plano Safra, as equipes do Ministério da Agricultura, da Fazenda e do Meio Ambiente também não chegaram ainda a um consenso sobre essas regras que serão aplicadas para conceder juros menores, como forma de premiar, na verdade, e incentivar práticas sustentáveis na produção rural. Nas negociações durante esta semana, a sugestão da equipe econômica foi oferecer uma redução de até 1 ponto percentual para estimular as chamadas práticas socioambientais. O requisito obrigatório para buscar esse desconto seria o cadastro ambiental rural analisado, o que apenas 65 mil propriedades rurais do país têm hoje, menos de 0,01% de 7 milhões de registros incluídos na chamada plataforma do Serviço Florestal Brasileiro. São dados já de abril deste ano, ou seja, poucos têm uma análise do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. O CAR analisado representaria desconto de, no máximo, meio ponto percentual, que poderia ser somado a outro critério, como o uso de bioinsumos, e chegaria também a, no máximo, esse desconto a 1 ponto percentual de redução na taxa final do financiamento. Ainda não há exata definição sobre isso, né? Há perspectivas. É esperar para conferir. Aliás, a urgência, né, do CAR fica evidente, né? Essa exigência de validação foi defendida pelo Ministério de Marina Silva como forma de potencializar aí a força dos estados e agilizar até a análise e regularização dos cadastros, né? É que o CAR tem que ser confirmado pelo governo estadual de cada região, né? Os governos estaduais. Bom, resumindo, ainda está muito atrasado. Agora, uma informação para o pecuarista. O Ministério da Agricultura não conseguiu evoluir como queria nos incentivos para a conversão de pastagens degradadas em lavouras, né? E mais, a pasta deve estruturar melhor a medida e as diretrizes têm sido apresentadas para algumas multinacionais. Resumindo, ainda não há definição sobre muita coisa que será anunciada amanhã. Bom, e acompanhe rapidamente, o dólar abriu estável a R$ 4,77, bolsa com tendência de recuperação. De olho na informação. É com você, Vinícius. Valeu, Pulga, obrigado pela sua participação, um ótimo dia para você. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência, para você uma excelente segunda-feira, amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.